Eu sou a Carolina Plautz, este é o Robson Domingues e este é o William da Veiga. Somos estudantes do segundo período do curso de Tecnologia em Radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Este é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre a Síndrome de Guillain-Barré, realizado para a disciplina de Anatomia, ministrada pela professora Kátia. Neste primeiro vídeo, vou falar sobre a anatomia e a definição da síndrome de Guillain-Barré. O sistema nervoso é composto por cérebro, coluna, nervos, gânglios e órgãos sensoriais especiais, tais como os olhos e os ouvidos. Sua função é regular as atividades do corpo por meio de impulsos elétricos que são transmitidos pelos neurônios que atravessam vários nervos. O sistema nervoso se divide em dois: o sistema nervoso central, que é composto pelo esqueleto axial, o crânio e a coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios, e é ele que controla todo o nosso corpo. Os nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes que se localizam fora do encéfalo ou da medula espinhal. As fibras nervosas são os axônios, prolongamento dos neurônios, e as suas bainhas envoltórias. Os nervos são responsáveis por promover a comunicação entre os centros nervosos e os órgãos efetores, como glândulas e músculos, e de sensibilidade. Como o papel dos nervos é levar informações, quando eles estão lesionados, essas informações deixam de ser passadas para os centros nervosos e outras partes do corpo. Sendo assim, lesões nessas estruturas podem ser responsáveis, por exemplo, por perda de sensibilidade, sensação de formigamento, atrofia muscular, perda de força, fraqueza na região acometida. As lesões dos nervos podem ter diferentes causas, sendo grande parte delas desencadeadas por traumas. Entretanto, algumas doenças podem ser responsáveis por provocar lesões nessas estruturas, como a diabetes e doenças autoimunes, como a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré foi inicialmente descrita em 1859 por Landry, que descreveu um caso de fraqueza ascendente que evoluiu para paralisia durante 3 semanas e terminou em óbito por insuficiência respiratória. O caso ficou conhecido como paralisia ascendente de Landry. Anos depois, em 1919, 3 médicos a serviço militar, George Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Stroll, relataram casos parecidos com a paralisia ascendente de Landry, porém com dissociação albuminocitológica vista no líquido cefalorraquidiano, ficando conhecida como síndrome de Guillain-Barré-Stroll, ou mais comumente, síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré trata-se de uma polineuropatia autoimune aguda ou subaguda, assim como as suas variantes ou subgrupos, sendo uma doença desmielinizante que afeta o sistema nervoso periférico. A síndrome de Guillain-Barré é a causa mais frequente de neuropatia paralítica, caracterizada pelo início agudo, com progressão rápida, apresentando-se com fraqueza muscular simétrica nas pernas, que pode evoluir para os membros superiores e o rosto, podendo afetar os 4 membros e causar doença nervo-craniana, levando à perda profunda dos reflexos tendíneos. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença que evolui em fases, da qual a primeira fase ocorre nas primeiras 24 horas após o início dos sintomas, caracterizando-se como progressão da doença. Dias depois, tem o início da fase de platô, caracterizada por estabilidade da doença. Meses depois, tem o início a fase de recuperação inicial. E a última fase é a reabilitação, a qual ocorre em meses ou anos, ocorrendo recuperação total de alguns pacientes, enquanto alguns permanecem com resíduos de fraqueza. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, da Síndrome de Guillain-Barré, é o G61.0, Síndrome de Guillain-Barré. Na parte 2,
veremos epidemiologia, sintomas e diagnóstico. Obrigada! Olá, eu sou o Robson. Na parte anterior vimos sobre anatomia e definição. Agora veremos sobre epidemiologia, sintomas e diagnóstico. A síndrome de Guillain-Barré, também conhecida como polirradiculuneurite aguda, é a maior causa de paralisia flácida generalizada do mundo. Com incidência anual de 0,81 a 1,89 casos por 100 mil habitantes, acomete principalmente a população entre 20 e 40 anos de idade, de ambos os sexos. Em situações normais, os casos ocorrem de maneira esporádica e parece não apresentar sazonalidade. No Brasil, há escassez de dados sistematizados sobre a síndrome de Guillain-Barré. Durante o período de surto epidêmico pelo vírus Zika, de março a agosto de 2015, a incidência geral da síndrome e de outras manifestações neurológicas foi de 4,4 casos por 100 mil habitantes na Bahia, sendo 4,2 por 100 mil habitantes em Salvador. A incidência da síndrome e outras manifestações neurológicas foi de 5 para 100 mil habitantes entre homens e de 3,8 para 100 mil habitantes entre mulheres, com mediana de idade geral de 44 anos. Em 26 de junho de 2023, o Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças do Peru emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré em diferentes regiões do país. Foram notificados 191 casos da síndrome que atendem à definição de caso estabelecido para o país, dos quais 77 casos foram confirmados, incluindo 4 óbitos. 59% desses casos notificados correspondem a homens, cerca de 112, com idade entre 2 e 86 anos e idade média de 41 anos. Em 41% dos casos são adultos, cerca de 77 casos, com idade entre 30 e 59 anos, seguidos pelo grupo de adultos mais velhos, com mais de 60 anos, respondendo a 26,7% dos casos, cerca de 51. Há 38 casos em crianças com menos de 17 anos. De 60 a 70% dos pacientes com a síndrome de Guillain-Barré apresentam alguma doença aguda procedente, de 1 a 3 semanas antes, sendo a infecção por Campylobacter jejuni a mais frequente, cerca de 32%, seguida por citalomegalovírus, 13%, e vírus Epstein-Barr, 10%, e outras infecções virais, tais como hepatite por vírus tipo A, B e C, influenza e vírus da imunodeficiência humana, o HIV. A maioria dos pacientes percebe inicialmente a doença pela sensação de parestesias nas extremidades distais dos membros inferiores e em seguida superiores. A dor neuropática lombar ou nas pernas pode ser vista em pelo menos 50% dos casos. A fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível ao paciente, ocorrendo nesta ordem: membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. A intensidade pode variar desde fraqueza leve, que sequer motiva a busca por atendimento médico em nível primário, até a ocorrência de tetraplegia completa com necessidade de ventilação mecânica por paralisia musculatória respiratória acessória. A fraqueza facial ocorre na metade dos pacientes ao longo do curso da doença, e de 5 a 15% dos pacientes desenvolvem oftalmoparesia e ptose. A função esfincteriana na maioria das vezes é preservada, enquanto a perda dos reflexos miotáticos pode preceder os sintomas sensitivos até mesmo em músculos pouco afetados. Instabilidade autonômica é um achado comum, causando eventualmente arritmias importantes, mas que raramente persistem após 2 semanas. Os principais sintomas da síndrome de Guillain-Barré são dores, formigamento, fraqueza e perda da sensibilidade nas pernas e nos braços, que dificulta a movimentação. A fraqueza muscular afeta também o diafragma e os músculos da face e da boca, o que prejudica a respiração, a fala e a alimentação. Dificuldade de controlar a urina e as fezes, medo, ansiedade, desmaio, vertigem, palpitações no peito e coração acelerado também são sintomas comuns. Também podem ocorrer alterações da pressão, podendo haver pressão alta ou baixa.
No diagnóstico clínico, os pacientes com a síndrome de Guillain-Barré geralmente apresentam fraqueza muscular em mais de um segmento apendicular de forma simétrica, incluindo a musculatura craniana e os reflexos mióticos distais usualmente estão reduzidos ou ausentes. A progressão dos sinais e sintomas é de suma importância, não podendo ultrapassar 8 semanas e com recuperação iniciando da segunda à quarta semana após a fase platô. Os sinais sensitivos de leve a moderado, sem presença de febre no início do quadro, além de dor e disfunção autonômica. É observado também fraqueza nos músculos faciais devido ao acometimento dos nervos cranianos e paresia simétrica dos membros. Essa foi a parte 2, e na parte 3 veremos os exames e tratamentos. Obrigado. Olá, meu nome é William e estarei apresentando a parte 3 do vídeo sobre a síndrome de Guillain-Barré. Existem alguns exames possíveis para diagnosticar um paciente com a síndrome de Guillain-Barré. Um dos exames que podem ser realizados é o de análise do líquido cefalorraquidiano, que é coletado através da punção lombar. Nesse exame serão analisados a concentração de proteína e a presença das células por milímetro cúbico. Outro método de exame é o de análise da eletroneuromiografia, que é um exame complementar que consiste em um conjunto de testes diagnósticos para avaliar a função do sistema nervoso periférico, nervos, músculos e junção neuromuscular. O exame divide-se basicamente em duas partes: o estudo da condução nervosa, que é a aplicação de pulsos elétricos de baixa intensidade e curta duração, e a eletromiografia, que é realizada utilizando pequenas agulhas, que são introduzidas nos músculos por meio da análise de sua atividade elétrica. É possível detectar e quantificar a gravidade de doença das raízes motoras, medula espinhal e da própria fibra muscular. A eletroneuromiografia permite classificar as principais formas de apresentação da síndrome de Guillain-Barré, diferenciando as formas de acometimento desmielinizantes das formas axonais do nervo periférico. No exame de eletroneuromiografia serão analisados a redução da velocidade de condução motora em dois ou mais nervos, o bloqueio de condução do potencial de ação motor composto ou dispersão temporal anormal em um ou mais nervos, o prolongamento da latência motora distal em dois ou mais nervos, o prolongamento de latência da onda F ou ausência dessa onda. Existem vários critérios diagnósticos propostos para a definição clara do diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, sendo exigido todos os especificados abaixo: presença de dois critérios essenciais, presença de pelo menos 3 critérios clínicos sugestivos, ausência de mais de uma situação que reduza a possibilidade de síndrome de Guillain-Barré, ausência de situações que exclua o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, análise do líquido cefalorraquidiano, eletroneuromiografia compatível com a doença e investigação adicional criteriosa com o intuito de afastar outras etiologias. Com um resultado positivo para a síndrome de Guillain-Barré, os pacientes necessitam ser inicialmente admitidos no hospital para observação rigorosa. O cuidado para ele é melhor encontrado em centros terciários, com facilidades de cuidados intensivos e uma equipe de profissionais que estejam familiarizados com as necessidades especiais dos pacientes com esta síndrome. Vigilância estrita e antecipação das potenciais complicações são necessárias para a otimização das chances de um desfecho favorável. O tratamento para a síndrome de Guillain-Barré pode ser não medicamentoso, através da plasmaférese. Esse consiste na separação do plasma e células sanguíneas, sendo que essas últimas são reinfundidas após diluição em albumina diluída com gelatina ou plasma fresco. Seu uso no tratamento se baseia na remoção de anticorpos, complemento e outros fatores responsáveis por lesão nervosa. Cada sessão de plasmaférese remove de 1 a 1,5 volemia de plasma,
com intervalo de 48 horas entre sessões. Outro tratamento possível é o medicamentoso com a imunoglobulina humana 4. Pela facilidade de uso, tornou-se o tratamento de escolha na maioria dos países, apesar de seu mecanismo de ação ser pouco compreendido. Sua eficácia na recuperação motora, risco de morte e efeitos adversos comparada ao tratamento com plasmaférese mostrou que os resultados dentro de 2 semanas são semelhantes. A dose preconizada de imunoglobulina é de 2 gramas por quilograma dividida em 2 a 5 dias. Uma maior dose diária pode aumentar o risco de complicações renais ou vasculares, especialmente em pacientes idosos. São administradas 0,4 grama por quilograma dia via intravenosa. O tratamento é interrompido caso haja qualquer evidência de perda de função renal e anafilaxia. Antes da administração de imunoglobulina, deve-se realizar avaliação da função renal, nível sérico de imunoglobulina A, sorologia para HIV e hidratação. Durante a administração, controlar sinais clínicos para anafilaxia e efeitos adversos, tais como dor no peito, no quadril ou nas costas, náuseas e vômitos, calafrios, febre, mal-estar, fadiga, sensação de fraqueza ou leve tontura, cefaleia, urticária, eritema, tensão do tórax e dispneia. Após o tratamento, caso os pacientes não apresentem melhora ou mesmo seguem piorando, um novo tratamento não está claramente definido. Há a opção de repetir o tratamento inicial ou de usar imunoglobulina após a plasmaférese. Já o uso de plasmaférese após a imunoglobulina não é preconizado. Se o paciente apresentar piora progressiva além de 8 semanas após o início do quadro, deve-se considerar o diagnóstico de polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica, cujo tratamento é diferente. Os pacientes devem ser reavaliados periodicamente após a alta, a critério médico, até a estabilização de sua melhora. Aqui estão algumas referências utilizadas para a realização do trabalho. Muito obrigado.